combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O 8 diz: já agora a coroa da justiça está me aguardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Podemos assentar todos? Palmas para Jesus, aleluia. É para Jesus as palmas, a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Desde quando eu entrei aqui na igreja, eu fui ao banheiro, orei ali, eu senti a presença do Senhor Deus aqui. Para alegrar sua vida, sua alma, Jesus está na casa. Diga assim: eu creio. Em Mateus 18, 20, diga. Em Mateus 18, 20. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, o Senhor se fará presente no meio delas. Então Jesus está aqui. Olha quantas pessoas estamos aqui. Ele se faz presente na casa. Diga glória a Deus. Amados irmãos, ao lermos a Bíblia Sagrada, o texto que você acabou de ler comigo agora, Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui em 2 Timóteo, aliás, capítulo 4, e o versículo 7 e 8: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei o quê? Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. A primeira pergunta é: quem crê que Jesus vai voltar? Uma mão levantada para quem crê. Escuta uma coisa: se você crê, Ele vem. Se você não crê, Ele vem da mesma forma, porque Ele tem um propósito sobre toda a humanidade, sobre o planeta Terra. Ao lermos a Bíblia, nós podemos entender a preocupação de Paulo, um homem dotado, cheio do Espírito Santo, um homem que ganhou uma cidade inteira, pregou em vários lugares, fez com Barnabé e Silas viagens messiânicas e missionárias, para que nós possamos entender quem era Paulo e da forma como Deus o levantou. Devemos voltar tempos antes, e devemos voltar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para que nós possamos entender quem é Paulo. Antigamente ele era Saulo, um homem que matava e mandava matar cristãos. Saulo ainda tirando ameaças e representando medo aos cristãos, ele vai agora ao sumo sacerdote e ao seu mestre Gamaliel pedir cartas para ir a Damasco, para matar todos e prender todos aqueles que professassem o nome de Jesus Cristo. Não bastava isso agora, o sumo sacerdote, ele vai até o rei Herodes para pedir uma escolta de soldados para ir acompanhar Saulo. O plano, o projeto era matar os cristãos. Mas todos nós sabemos que em Isaías 54, versículo 17, toda a ferramenta preparada contra ti, contra Israel, não tem poder. Toda a ferramenta preparada contra aqueles que servem a Deus não tem poder. Nós podemos entender em Números 23 que contra Israel não há encantamento. Então Saulo não sabia que as pessoas que estavam lá estavam protegidas, estavam asseguradas de uma promessa poderosa da parte de Deus. Então eles estavam praticamente seguros. Porém o inimigo, na vida de Saulo, estava convicto que ele poderia destruir os cristãos e parar a obra de Deus. Entenda uma coisa aí comigo nessa noite: ninguém para a obra de Deus. Ninguém para o cristão, o homem de Deus, aquele que é autêntico, aquele que é verdadeiro,
aquele que ora, aquele que clama, aquele que busca, aquele que se consagra, aquele que santifica a sua vida na presença de Deus. Diga agora a Deus. O plano era: vou matar, vou destruir. E ele sai com sua escolta, sai com o mandado nas mãos. E a Bíblia declara que quando eles estão praticamente na entrada da cidade de Damasco, subitamente uma luz envolvendo a todos, e Saulo agora, ao ver a luz, ele ouve uma voz juntamente com a luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Escuta uma coisa, ele viu a luz e ouviu a voz, mas ele não teve discernimento de quem era a voz. Hoje a igreja está assim: ela vê a luz à glória de Deus, ouve a palavra e a voz, mas não consegue discernir aquele que é espiritual. Verdade, Deus, dessa maneira. Porque o que estava em Saulo não era de Deus. O que estava em Saulo era Satanás. E Satanás não consegue entender a obra de Deus. Aqueles que estão na carne não conseguem ter o discernimento do Espírito Santo. Porque aqueles que estão na carne não conseguem discernir a obra do Espírito. Não conseguem entender o propósito de Deus. Assim aconteceu na vida de Saulo. Porém, ele ouviu a voz, caiu tateando o céu. E a voz continuou dizendo: Saulo, entra agora na cidade, porque lá te dirão o que há de ser feito. Glória a Deus. Só que Saulo, ele é conduzido. Entenda bem, uma coisa é você dirigir, conduzir. Outra coisa é alguém maior do que você te conduzir. Entenda, ele estava na condição de autoridade. Ele era uma autoridade. Porém Deus quebrou ele, jogou por terra e mostrou para ele quem é que manda. Diga assim: quem manda na minha vida é Deus. Diga assim: o diabo não tem poder para parar a obra de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Se eu fosse você, eu dava glória. Diga agora a Deus aí. Ei, Deus é tão maravilhoso, queridos, que Deus então conduz a ele em um lugar que ele não queria ir. Ele é levado agora na rua chamada direita e entra agora na casa de um homem chamado Judas. Só que nessa mesma hora, porque Deus é fiel, Deus é um Deus de confirmação, ele visita alguém dos seus servos por nome de Ananias. Jesus vai até Ananias e diz: Ananias, levanta-te, dispõe-te em pé. Ananias levanta-te e fala: Senhor, olha, você vai agora na rua chamada direita. Vai na casa de Judas e você vai encontrar alguém por nome de Saulo de Tarsus. Eu fico a imaginar Ananias ao ouvir o nome de Saulo de Tarsus. A emoção aflorou, a parte humana aflorou. Ele teve medo. Ele disse: Mestre, Senhor, Rabi, em muitos males nós temos ouvido acerca desse homem. E ele veio para cá com cartas, com autorização para matar seus servos, para matar a todos em espada. Jesus então confronta Ananias, dizendo: Ananias, não temas, vai, porque esse é para mim o escolhido, o instrumento. Ananias, eu lhe mostrarei a ele quanto ele há de padecer por mim, por amor à minha palavra. Diga glória a Deus. Ei, não importa se você está sofrendo pela palavra, o importante é que a sua vitória está no final. Diga glória a Deus. Você pode estar passando agora um estreito, pode estar passando situações adversas, momentos críticos. O vento pode até soprar, não importa o vento, não importa a temperatura, a força do vento. O importante é que Jesus está no controle. Diga glória a Deus. Pastor, eu ainda não creio que Jesus está no controle. Salmos 46 e o versículo 10: Aquietai-vos
e saber que eu sou exaltado sobre todas as nações da terra. Diga agora a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Eu peço aos irmãos que abaixem um pouquinho o microfone, abaixa só um pouquinho o microfone, só um pouquinho, que eu sou escandaloso para falar, falo alto. Minha voz é alta, irmão. Minha voz é alta mesmo. Minha também. Aleluia. A da irmã também, já reparei. Olha que interessante. Quando ele entra na rua chamada direita, a primeira coisa que ele encontra quando a porta se abre é Saulo. Ele estava como? De joelhos, orando para aquele que ele ouviu a voz, porém não conhecia. Olha que interessante isso. Ele não conhecia quem era e de quem era a voz, mas mesmo assim ele orava. Aleluia. E nós? Ouvimos falar de Jesus, proferimos o nome dele, conhecemos a ele, ouvimos a voz, mas nós não oramos. Está ficando estreito, né, Jesus? Glória a Deus. Diga agora a Deus aí. Hoje vai ficar estreito aqui. Diga agora a Deus. Vou entregar tudo que Deus mandar hoje aqui. Não vou levar nada que me pertence. Vai ficar tudo aqui. Só vou levar minha vitória e minha bênção. Diga agora a Deus. Olha que interessante. Ananias vai até Saulo. E quando Saulo ouve a voz de Ananias, o que estava dentro dele motiva ele, o espírito, ele é motivado para falar: deixai esse homem vir após mim, porque eu tive uma visão que ele impunha as mãos sobre mim e eu ficaria recuperado das minhas vistas. Então Ananias, para confirmar a palavra de Jesus, Ananias abre a boca dizendo: olha, Saulo, aquele Jesus que apareceu a você no caminho de Damasco, esse mesmo enviou a mim até você, para que você pudesse então receber a sua vista e ficar cheio do Espírito Santo. E na hora que Ananias impõe as mãos sobre a vida de Saulo, ele fica cheio do Espírito Santo. As escamas caem dos seus olhos. Ele então começa a ter vontade, começa a ser vocacionado a pregar a palavra em todos os lugares. Então nasce um profeta, nasce um apóstolo, nasce um homem de Deus. Em Damasco, nas pequenas sinagogas, ele estava proclamando, falando, advertindo, pregando a palavra de Deus. E a mensagem de Saulo, que se tornou Paulo, não era a mensagem de hoje, a mensagem comprada, a mensagem do carro, da casa. Tem pastor que anda já com chaveiro. É tanta chave, irmão, mas não tem a chave da salvação, a chave da vitória. É chave de sabe aqui, receba isso, receba aquilo, e a vida continua a mesma. Não tem mudança. De Damasco ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém nasce dentro dele um propósito de fazer o quê? Missão. De ir pregar em outros lugares. Só que ele não podia andar sozinho. Ele então convoca Barnabé para andar com ele de 2 em 2 para pregar a palavra de Deus. Começa sua primeira viagem messiânica missionária. Na sua segunda viagem, vou resumir um pouco aqui para ficar pequeno o negócio aqui. Ele vai com Silas na sua viagem messiânica. E Paulo então começa a pregar a palavra de Deus em todos os continentes, anunciando que Jesus vive. E para resumir mais ainda, ele fica cativo, fica preso. Em Roma, essa carta que você acabou de ler, ela é escrita. E aqui eu começo a pregar. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluia. A pergunta de Deus para você: que combate você tem combatido? Eu tenho combatido o meu combate. E o de Jesus? E o que ele te mandou fazer?
E a obra que você não fez? E a chamada que você não se apresentou? Em Isaías capítulo 6, no versículo 8: eis-me aqui, envia-me e a mim. Aleluia. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15 e 16, que diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está o quê? Condenado. Você tem feito isso? Você tem sido atalaia? Você tem sido profeta? Você tem combatido o bom combate? Você tem feito aí o ministério de Cristo, seguido a Ele? Você tem, na verdade, feito a vontade de Jesus? Todos nós dizemos que amamos a Cristo, mas nós não amamos a obra de Jesus. Dizemos que nós amamos a Jesus, mas na hora de dizimar, de ofertar, você não ama. Dizemos que amamos a Jesus, mas na hora de passar um pano no chão, você não ama. Dizemos que amamos a Cristo, mas na hora de chegar no horário certo, você não chega. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui é só o começo do que Deus vai falar. Eita Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Combati o bom. Combate. Bom combate significa de igual para igual. O que está em você tem que ser maior do que está no mundo, irmão. Verdade. A primeira carta, o primeiro Espírito de João capítulo 4, versículo 4 diz: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Ou seja, o que está em você tem que transmitir para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ele disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos será feito, para que o nome do Pai seja glorificado através do Filho. O Pai está em você? Que Espírito que está em você? Que Espírito que está em mim? Espírito da murmuração, da rebelião, da fofoca, do me contaram, estou sabendo. Espírito da calúnia, da divisão, Aleluia. da opressão, da depressão. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos que estão aqui, Aleluia, Jesus. dentro do mais fraco, você pode imaginar que você é fraco, você é forte. Você pode estar com o pensamento assim: não, eu sou pequenino, eu não sou ninguém, mas eu não sou nada. Não, você é, você faz, você pode, porque o maior, o grandão da Galileia está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, porque eu creio que o Espírito de Deus está sobre mim. O profeta Isaías, o nosso profeta usou, no capítulo 61, e o versículo 1 dizendo: o Espírito do Senhor Deus Jeová está sobre mim, no qual me ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os enfermos e a proclamar liberdade aos algemados. Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, no qual me ungiu para pregoar boas novas e combater o bom combate. Aleluia. Vou falar. A igreja chega morrendo aqui. O povo chega tateando, se arrastando. Vai combater o quê? Como que você vai combater se você não ora, irmão? Como se você vai ter unção sendo que você não tem do azeite? Que é rapaz, as pel que é na raça. Olhando as como merece. O que é combater o bom combate? Buscar, orar, clamar a Deus. Todos os servos de Deus, todos os profetas que oravam ao Senhor nosso Deus, obtiveram vitória através da oração. Orar? Ninguém quer orar. Verdade. Espera pela vida do pastor, joga nas costas do pastor. E os crentes, 6 horas. 6 horas por mim ali, 6 horas por mim ali, mas não ora. Não tem vida com Deus, não quer vida
Deus. Eita, Jesus. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão aí. Glória a Deus. Só quem é discípulo, levanta a mão. Fica assim, eu vou levantar para mim ver. Até o final do culto você vai saber se você é discípulo ou não. Vai saber se é ou não é. Eita, Jesus. É porque, irmão, tem os piratas no meio. Até o final do culto vai saber se é ou não é. Mateus 16, 24 diz: disse Jesus aos seus: seus é prioridade. Seus é algo particular de alguém. Então nós somos discípulos de quem? De Jesus. Mas para testificar o que somos, devemos compreender a nossa chamada. Se eu sou discípulo de Jesus, em primeiro lugar, eu tenho que amar a Ele. Eu tenho que amar a obra dEle. Eu tenho que ter amor pelas vidas e pelas almas. Se eu sou discípulo de Jesus, eu fui discipulado por Ele. Ele é o meu mestre. Ele é o meu professor. Então eu tenho que imitar o meu mestre e o meu professor. Você tem imitado Ele? Você tem andado como Ele andou na terra? Você tem proferido palavras como Ele proferiu? As nossas palavras de hoje seriam as mesmas que Jesus falaria hoje. O que tem saído da minha boca, que sou pastor, da sua boca, que é membro, que é pastor, que é missionário, apóstolo, querubim, serafim, o que nós temos falado? Qual tem sido a nossa conduta diante de Deus, diante de Satanás e diante dos homens? Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Uma certa feita Jesus questionou os discípulos, interrogando-os, dizendo a eles: olha, o que o povo diz que eu sou para eles? Alguns deles disseram assim: mestre, eles dizem que tu és Elias, que tu és um dos profetas anteriores. Mas Jesus, preocupado com a sua reputação espiritual particular, ele questiona os discípulos perguntando: e vós, o que pensam de mim? O que eu sou para vocês? O que eu represento a vocês? Diga agora a Deus. Glória a Deus. Segura no dor aí. No seu trabalho, o que as pessoas dizem que você é? Nas ruas, o que as pessoas dizem que você é? Lá vai o discípulo de Jesus? Ou lá vai o certinho? Hã? O que as pessoas pensam a nosso respeito? O que as pessoas dizem que nós somos? O que nós representamos no mundo? Será que nós temos sido sal da terra verdadeiramente? Será que nós temos sido verdadeiros discípulos de Jesus? Diga agora. Glória a Deus. Se fosse uma palavra de vitória, alguns já estavam sapateando o mistério, né? Mas eu glorifico a Deus por isso, porque a igreja calada, ela consente. Diga glória a Deus. É melhor ficar assim calado ouvindo do que pulando, não ouvindo nada. Diga glória a Deus aí. Disse Jesus aos seus: se, a palavra se é uma incógnita, é uma vírgula. Se alguém, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. São 4 coisas aqui. A palavra primeiro é se alguém quiser e vir. São 4 coisas. Se alguém, ou seja, ele não te obriga a servir a ele coisa nenhuma. Ah, hoje eu não tenho que estar lá, hoje eu não preciso estar lá, eu queria ficar em casa. Fique em casa, irmão. Se você está aqui, não está de coração, está perdendo tempo. Verdade, Deus. Não faça como os escribas, fariseus, hipócritas. Pelo lado de fora são lindos, modernos, bonitos, mas por dentro é sepulcro caiado. Por fora são lindos, modernos, bonitos, atraentes aos olhos humanos. Vivem diário as suas vidas
amor ao dinheiro. Está aqui minha cunhada que pregou a palavra de Deus também para mim, está sentada aqui na frente. A minha sobrinha também, que quando eu era do mundo, elas eram testemunha de como eu era. E eis que agora me tornei servo de Deus. Ele me ergueu, me levantou, me deu um cargo espiritual, para que então pudesse honrar a Ele em todos os lugares que eu fosse. Pregar essa palavra verdadeira, doa quem doer, aquele que não quer ouvir, a palavra tem que ser pregada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda que me falta fôlego de vida, até o último dia da minha vida, eu vou pregar a palavra de Deus. Até o último dia da minha vida, vou pronunciar e vou dizer, em João 14:6, Jesus, Ele é, sempre foi e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Vou dizer, João 6:35, Ele sempre será o pão vivo que desceu do céu. Sempre vou proferir, vou proclamar, vou dizer, em João 4, Ele é a fonte de vida verdadeira. Aquele que beber da água natural, com certeza terá sede, mas aquele que beber da água de Jesus, a água que Ele te der, vai fazer em você uma fonte para jorrar vida eterna. Glória a Deus aí. E disse Jesus aos seus, quem é discípulo de Jesus, levanta a mão. As mãos já diminuiu agora, né, irmão? As mãos já baixou um pouquinho aí, né? Mas eu vou pregar assim mesmo. Glória a Deus. Diga glória a Deus aí. E disse Jesus aos seus, se alguém quiser vir após mim, negue o quê? Tome a sua cruz e o quê? Irmão, é tomar a cruz. É tomar a cruz e seguir. Ah, mas não sei o que, mas a luta. Ah, mas a labuta. Ai, pastor, tá demais. Ah, pastor, só o Senhor para ter misericórdia. Ah, pastor, não sei o que. Esquece, irmão. Esquece o ai. Levantou as mãos para aceitar Jesus. Você vai passar, eu vou passar. Nós passaremos pelos mesmos problemas. João 16:33. Nesse mundo em que nós estamos, como ele esteve, nós passaremos por muitas aflições, mas tem de bom. Quem quer ânimo? Fé, esperança. Nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua esperança. Lucas capítulo 1, versículo 37. Tudo é possível àquele que crê. Eu sinto a presença. E aquele que crê, verás a glória de Deus. Ei, tudo lhe é possível. Hoje você pode estar aqui talvez fraco na fé, talvez débil na fé, talvez naufragando na fé. Quem sabe entrou aqui, Senhor, não aguento mais, vou jogar a toalha, vou chutar o balde. Mas Jesus está dizendo assim, filho, não temas, porque eu sou contigo. Olha a palavra de Deus para a sua vida hoje. Isaías 45, versículo 2. Eu, o Senhor, irei adiante de vós. Vou endireitar os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e descerei as trancas de ferro, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que escolheu a ti pelo seu nome. Tu és meu. Diga glória a Deus. Pastor, eu ainda estou duvidoso. Isaías 43 e o versículo 1. Se passares pelas as águas não terão poder para te afogar. O fogo, a chama, não terá poder para te queimar. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem lembra? Por que eles foram lançados dentro daquela fornalha? Por quê? Porque eles não negaram o que eles eram diante de Deus. Escute, pode passar luta que passar, irmão. Não negue a Jesus por nada, Ele vai te dar vitória. O vento está passando, o vento está soprando, mas não temas, porque o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus aí.
Olha isso. O apóstolo Paulo, ele começa a proferir a palavra de Deus em 2 Timóteo 4. E aqui eu quero que você abra comigo aí. Abra lá. 2 Timóteo 4. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei que eu estava sozinho aqui. Glória a Deus, fiquei até com medo. Se eu estou aqui, o povo subiu, eu fiquei. Jesus, que é isso? Olha isso. 2 Timóteo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuna, quer não corrige, repreenda, exorta, com toda longabilidade e doutrina. Olha isso. Agora você vê o apóstolo Paulo preso em Roma, cativo em uma cadeia física. Cadeia física. Porque quem é de Deus, o diabo não consegue prender. Quem é de Deus, o diabo não consegue parar. Ele tenta, mas cai por terra. Por quê? Porque Deus sabe a intenção do teu coração e sabe aonde você vai chegar. Mas Paulo escreve a carta para alguém. Para quem era a carta? A epístola que ele escrevia para o seu filho na fé. Timóteo era o nome. Conjunto de perante Deus em Cristo a Timóteo, que você prega agora a palavra insta. Ou seja, a preocupação de Paulo não era deixar qualquer um na presença de Deus, levando o seu legado. A presença de Deus tinha que ser notória, poderosa, santíssima na vida daquele que poderia substituir o apóstolo Paulo. A preocupação do Paulo não era a morte. A preocupação de Paulo não era escutilha, não era, na verdade, a sua morte, mas o seu legado. E aqui é forte, irmão. O que você vai deixar para o seu filho? Você que ora, você que clama. Aleluia. Com certeza o teu filho vai imitar você em alguma coisa. Eu creio. Amém. Eu creio. Se você vai para a igreja, ele vai aprender a ir para a igreja. Se você vai para o funk, ele vai aprender a ir para o funk. Mas que legado você vai deixar para os seus? O que eles vão dizer de você? Meu pai foi isso, minha mãe foi isso, fez isso e aquilo. Não. Timóteo, ele tinha de qualquer maneira representar Paulo e o seu ministério. Paulo não poderia, em hipótese alguma, deixar uma picareta no seu lugar. A preocupação de Paulo era deixar um homem, acima de tudo, temente a Deus, que pudesse dar continuidade ao ministério que lhe foi dado. Ou seja, Jesus conta contigo para que você seja um Paulo da sua casa. Diga glória a Deus. Essa palavra é muito forte. Palavra para fazer vigia. Diga glória a Deus aí. A palavra conjuro significa afirmo perante Deus, em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra insta. O que é a palavra insta, irmão? Palavra pura. É Deus. Aleluia. Aqui não tem toalhinha ungida. Aqui não tem sabonete ungido. Aqui não tem sal grosso. Aqui tem a Bíblia. Aqui tem o olho de Deus. Aqui tem a palavra. Deus não quer o seu dinheiro, coisa nenhuma. Deus não quer o teu carro, tua moto, o teu bem material. Deus nunca queria, nunca quis. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua honestidade. Ele quer o teu caráter. Ele quer a tua alma. Ele quer a tua vida derramada na presença dele. Só que entendi, agora Deus aí. Só que o tempo passou. A igreja relaxou.
ainda há alguns que não se venderam. Ainda há homens de Deus que não se venderam. Ainda há profeta, ainda há atalaia na terra para pregar a palavra de Deus. Ainda há homens de Deus que não cobram para pegar, não cobram nada para falar de Jesus. Pregam por amor, pregam por reconhecimento pelo que Jesus fez por nós. Nós não somos dignos nem de desatar suas sandálias. Nós não somos dignos nem de pronunciar o nome dele. Mas por sua infinita misericórdia, Deus nos fez sacerdotes, profetas, atalaias, para sermos representantes do reino de Deus. Isso não é mérito meu. Isto não era mérito de Paulo, mas pela graça sois salvos. Porque alguém pagou um preço muito alto para você estar sentado ali. Alguém pagou um preço muito alto para que eu pudesse estar pregando a palavra dele. João 3,16. Faz tempo que os irmãos ouvem essa palavra, né, irmão? Não sabe nem onde fica mais. Será que está lá no Antigo Testamento? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus tem para você não é carro. O que Deus tem para você não é casa na praia, conta bancária, não. Status, posição. O que Deus tem para você é vida eterna. Deturparam o Evangelho de Jesus. Mas Deus vai levantar nesses últimos tempos homens qualificados, cheios do Espírito Santo, para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. E vou dizer mais aqui: esse lugar aqui hoje é um lugar abençoado. Esse lugar aqui hoje é uma luz no meio das trevas, lugar que Deus conta para pregar o Evangelho dele verdadeiro, irmão. São poucos os servos de Deus que dá oportunidade para um profeta, um servo, alguém pronunciar, pregar a verdade, porque a verdade hoje está se esvaindo. Eu fico a imaginar pastor Ailton, o apóstolo Paulo pregando hoje. Como seria a mensagem dele? O que ele pregaria? Eu fico a imaginar João Batista, que trazia uma mensagem de arrancar toco. Em Mateus 3 ele pregava: arrependei-vos. Raça de víbora. Quem que é víbora? É cobra, irmão. Se falar dá até processo hoje, né? O povo está tão cheio de coisa, irmão. Não pode nem tocar, não pode nem falar mais. Raça de víbora. Até quando fugirá da ira vindoura, a ira futura de Deus? Arrependei-vos enquanto há. Aí você vê Jesus. Quem? Jesus. Não ouvi. Quem? Jesus. Jesus vem na mesma linha. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, não pregam o reino de Deus e não querem deixar que eles pregarem. Aí você vê homens e mulheres como Pedro, como Tiago, você vê profeta, servo de Deus, Bartolomeu, você vê discípulos pregando a palavra na mesma linha. Aí você pega a igreja hoje, apóstolos, querubins, é tanto cargo, tanto nome, mas não tem nada de Deus. Não tem palavra, não tem unção, não tem vida com Deus, não tem arrependimento. O Espírito Santo se esvaziou, fugiu da presença do sujeito, porque Deus não habita em templo sujo. Deus precisa, ele está me ouvindo aqui agora, ele precisa urgentemente limpar a sua igreja. Aleluia! Precisa haver uma limpeza nas igrejas, começando pelo altar. Dessa maneira.
Não é pela porta que se limpa uma casa. É do fundo Pra frente. para fora ou para frente. É do altar, a correção tem que vir daqui. Se não prega a salvação porque não vive o que prega. Se não prega a salvação porque não é salvo. Se não gosta da verdade porque a verdade não permanece. Se não gosta de falar porque não lê Bíblia. Quer a mesma coisa? João 8,32. Conhecereis a verdade vos Libertará. Uma coisa é você conhecer a verdade. Outra coisa é andar com ela, irmão. Eu conheço a verdade, mas não ando com ela. Serve para nada. João 8,36. A palavra se de novo é uma incógnita. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livre ou liberto. Mas se verdadeiramente, por que verdadeiramente? Porque muitos estão se enganando. Não é convertido, é convencidos de que são cristãos. Diga agora a Deus. Segura aí que vai ficar estreito aí. Pastor, pensei que já estava estreito, calma. Eu não sei nem, meu Deus, a hora é. Tá vendo? Tem que tirar o ponteiro daquele relógio. Meu Deus, só falta 10 minutos. Olha, não estou nem na metade ainda da mensagem. Mas quer ouvir? Quando você prega a verdade, a hora vai embora. Aí quando você pega o altar para encher linguiça, o altar para encher linguiça, as palavras do altar de hoje, João 6, a multiplicação dos pães. Aí você vê, 1 Reis 17, versículo 8, a multiplicação da farinha da panela. Aí você vê, 2 Reis 4, a multiplicação do azeite. A hora para. Agora quando prega a verdade, a hora corre. Diga agora a Deus. Mas eu vou pregar assim mesmo. Diga agora a Deus. Glória a Deus. Quem crê que Jesus vem? Eu creio. Pastor, eu ouço dizer isso há 50 e 500 anos atrás. Não importa. Não importa quanto tempo você ouve falar que ele vai voltar, mas ele vai. Pastor, porque eu creio que ele vem. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se Arrependa. Ou seja, tudo quanto ele tem dito, ele é fiel para cumprir, irmão. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias, sim Senhor, fala que eu te ouço. Jeremias, está vendo Jeremias essa vara de amendoeira? Sim Senhor, estou vendo. Jeremias, assim como está diante de ti esta vara de amendoeira, velho cumprir as minhas palavras. Romanos capítulo 3 e o versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em João 14 e o versículo número 1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu sinto a presença. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não por ele teria dito: eu irei para meu pai, mas voltarei. E aonde estou estejais vós? Quem crê que ele vem? Pastor, eu ainda não creio que ele vem. É forte. Tem gente assim, irmão. Você pensa que não? Tem gente assim. Atos capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus, que foi assunto a vós, diante de vós, ele virá da mesma forma como vistes subir. Pastor, eu ainda não creio que Jesus vem. 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E o mesmo Deus, dada a sua palavra de ordem, romperá o céu com alarido e com trombeta de Deus. Os mortos, os que morreram primeiro antes de nós, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados para estar com o Senhor dos ares. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem vai para o céu, levanta a mão. Vamos ver se você vai subir. Vamos ver se eu vou subir. Quem vai, levanta a mão, deixa eu ver. As mãos parecem que diminuiu, né?
glória a Deus aí. Eu só tenho 6 minutos, 7, vai. Estourando 7 minutinhos. Diga glória a Deus. Olha isso. Quem vai subir? E quem vai descer? O elevador de Deus está aqui hoje, irmão. Um sobe e outro desce. Ei, detalhe, o elevador não fica parado. Ou ele sobe, ou ele desce. Ou você sobe, ou você desce. Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem morrer uma única vez. Após isso, vem o quê? O julgamento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vou repetir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eu sinto a presença que Jesus, Ele é o Senhor, para a glória do Pai. E cada um de nós, grandes e pequenos. Quando a Bíblia cita grandes, fala de reis, presidentes, profetas, apóstolos e pastores. Todos os grandes e pequenos, a igreja, todos nós estaremos diante do grande tribunal de Cristo. Escuta uma coisa. Em 1 João, a epístola do Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 2, está escrito: filhinhos, olha o carinho de Jesus. Filhinhos, estas coisas eu vos digo para que não pequeis, mas se pecar, tem o quê? Um advogado. Jesus, hoje, Ele é seu advogado. Só que quando você estiver diante do grande trono branco, Ele não será mais advogado, irmão. Ele será o juiz. Ou seja, o leão da tribo de Judá vai julgar um por um. Cada um de nós teremos que dar conta a Deus pela palavra que pregou, pelo louvor que louvou, pelas ministrações, pelo evangelismo, por tudo aquilo que saiu da minha boca e da sua boca, tudo aquilo que nós proferimos, falamos. Todas as nossas obras serão postas diante de Deus e diante da igreja. Amém. Não escapará ninguém. Glória a Deus. É melhor ser santo hoje, irmão. É melhor pagar o preço agora do que pagar o preço do inferno. Essa madeira aí. Volta ainda 4 minutinhos, Jesus. Mateus 25 fala-nos da parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas honestas ou insensatas. Todas elas tinham com elas uma lamparina. Todas elas tinham uma lamparina. Havia azeite sobre cada uma delas. E a Bíblia declara que, tardando o noivo, todas elas foram apanhadas em um sono. Dormiram todas elas. A igreja hoje está dormindo. Não se ora como antes. Quer dizer uma coisa? Quem tem orado a Deus, aí levanta a mão. Glória a Deus. Vou falar de novo. Quem tem orado a Deus, levanta a mão. Se mentir, Deus sabe. Se mentir, amanhã amanhece duro, hein? Durinho, os pezinhos juntinhos. Se mentir, Deus sabe. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta mentir para mim, mentir para o pastor. Não adianta. Tem que ser verdade. Senhor, pastor, eu não tenho orado. É mais bonito. É mais sincero. Isso atrai a Deus através da humildade. A humildade, irmão, procede a honra. E a soberba procede a ruína. Diga glória a Deus. A oração é fundamental na sua vida. O que é a oração? Falar com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você entrar na porta, você entrar com Jesus e orar, falar com Deus. Você deitar o teu azeite em 2 Reis capítulo 4, até que as suas vasilhas se acabem. É você estar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos
debaixo da potente mão de Deus, e Ele, no seu tempo certo, vos exaltará. Oração é, Jeremias 29:11, é que tem pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o vosso. Jeremias 33:3. Clama. Você tem que clamar? Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificar. Você tem feito isso? Lamentações 3:29. Põe a tua cara, teu rosto, tua boca no pó, irmão. Ora a Deus. 2 Crônicas 7:14. Se, olha o Senhor de Deus, o meu, por que o meu povo? Porque tem outros povos. Se o meu povo, Deus sabe quem é dele. Se o meu povo que chama, que se clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter nos seus maus caminhos, então eu, Senhor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estou aberto os meus olhos, atento aos meus ouvidos, a oração que fizerem nesse lugar, porque foi esta casa. Ei, não é esta casa aqui não, ó. Porque foi esta casa, coração. Isso aqui não é nada. Se todo mundo sair daqui, Deus não está aqui. Deus só está aqui porque estamos aqui. Porque foi esta casa que eu escolhi, para que nela esteja o meu nome, de eternidade em eternidade, até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 25. Todas elas adormeceram, dormiram. O noivo tardou. Só que houve-se um grito. Alguém soou uma trombeta. E elas todas ficaram acordadas. Dispersaram-se. Só que as 5 delas eram prudentes. Havia azeite de reserva nas suas botijas. A pergunta de Deus para você: como que está o teu azeite? Pastor, meu azeite está só para Jesus. Menos do que uma unha. Pastor, meu azeite está transbordando. Glória a Deus por isso. A questão é: quem vai subir e quem vai descer? E aqui eu termino a palavra. Se hoje fosse o último dia da sua vida, Jesus viesse hoje, para onde é que ia a sua vida, sua alma? Olha para o altar. Está vendo as irmãs ali? Está vendo o pastor, meu amigo aqui? Estão me vendo aqui hoje, junto com eles, as missionárias, pastoras ali. Para onde é que iam as nossas almas? Se hoje fosse o último dia da sua vida, quem vai garantir que ele vai voltar daqui um ano? Quem vai garantir que ele vai voltar daqui 2 dias? Pode ser esta noite. E se for, para onde é que vai a sua vida? Pastor, quando é que Jesus vem? Dia, hora, mês e ano. Mateus 24, versículo 36. Daquele dia, hora, ninguém sabe. Mas ele deixou claro. Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmão, eu estou feliz de poder estar aqui. E eu vou ser fiel no horário que me passou. Já passou os 2 minutinhos aí. 2 minutinhos passou. Mas eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor Adailton, que ainda está com as portas abertas para dar lugar e deixar a palavra de Deus fluir. Porque são poucos os líderes que hoje têm visão espiritual. Então, irmão, ore pelo lugar que você está. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pastor, o senhor me permite fazer algo aqui? O senhor me permite? Irmãos, apaga todas as luzes da igreja, todas. Só as luzes. Só as luzes. Mais nada.
só apaga todas as luzes. Isso. Abra sua Bíblia em Mateus 4 aí. Não, sem luz. Não consegue, né, irmão? Pode acender, pode acender. Pode acender as luzes. Escuta. Se você não cuidar dessa igreja, ela fecha. Porque essa igreja não é sustentada por governo, prefeitura, nada. É você que mantém as portas abertas. Você viu escuridão? Você quer isso? Então contribui, irmão. Seja dizimista na obra de Deus. Seja um ofertante na obra de Deus. Eu estava ali vendo. Nós sabemos que a situação do mundo hoje, do planeta, está difícil. Mas em nome de Jesus, tenta colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E Ele vai te honrar com certeza. Eu fico triste quando uma igreja fecha. Porque quem perde não é a igreja. Quem perde é Deus. Porque a porta se fechou. E quem ganha? Satanás. Olha que interessante. Aqui poderia ser um bar e vender bebida, acabar com vidas. Deus foi lá e restaurou, trabalhou. Deus fez a obra, constituiu a igreja para você congregar. O pastor não consegue levar a igreja sozinho, não existe, irmão. Moisés tentou, e Deus disse: Moisés, você vai ter que dividir as cargas, você vai ter que separar as cargas. Seu sogro Jetro confiou essa palavra: olha, divide a carga pesada, você não aguenta. Vamos compartilhar as cargas, orar uns pelos outros, para que a obra de Deus continue aberta e ganhando almas para Jesus. Amém? Palmas para Jesus, aleluia, glória a Deus. É para Jesus as palmas. É para Jesus, aleluia. Ora. Escuta. Eu saio daqui, irmão, abençoado por Deus. Porque eu cumpri o que Deus me mandou fazer aqui hoje. Vou terminar dizendo assim: se você crê, Jesus vem. Se você não crê, Ele vem da mesma forma, para buscar os seus eleitos e escolhidos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a igreja, que Deus guarde, e ore também pela minha vida, porque não é fácil pregar da forma que eu prego, falar da forma como eu falo. Eu já estou com Deus há 22 dias, numa campanha das madrugadas. Amém? E essa noite eu vou orar por esse ministério, pela vida do pastor e pela sua vida, pela igreja, em nome de Jesus. Amém? A grande oportunidade, vou receber o pastor Ailton, para a glória de Deus, em nome de Jesus.